Eu vou começar falando sobre o porquê que você deve ler em russo. O primeiro motivo que vem à minha cabeça é porque no momento da leitura você tem mais tempo para pensar e para analisar a estrutura do idioma russo. Existe uma coisa que se chama habilidade de perceber. É uma coisa que o Steve Kaufmann, é um poliglota, fala mais de 15 línguas, ele já é bem velhinho, já tem mais de 70 anos, e ele estuda línguas há mais de 50 anos da vida dele, então ele tem muita experiência, e ele tem um canal no YouTube também, né? Se você estiver interessado ou interessada, é só ir lá dar uma olhada. Se chama Steve Kaufmann. Se você não souber como se escreve o nome dele, me manda uma mensagem privada em algum lugar no YouTube ou então no Instagram que eu vou te mandar o canal dele, certo? Então, existe uma coisa chamada habilidade de perceber, que é quando você percebe as nuances do idioma sozinho. Então, não é uma coisa que alguém te conta, que um professor te conta, ou então que um amigo te conta, é uma coisa que você percebe sozinho. Pode ser até um aspecto gramatical, né? Você foi lá e de tanto você ler em russo, de tanto você escutar russo, você percebeu alguma coisa ali, você percebeu como uma certa palavra é usada, como uma regra gramatical é usada na prática. Então, isso é a habilidade de perceber. E a habilidade de perceber de cada pessoa varia. Algumas pessoas têm um pouco mais do que outras porque elas estão simplesmente mais treinadas. Então é uma coisa que você pode ficar bom também. E essa habilidade de perceber é crucial para o seu aprendizado gramatical. Então, se você quiser ficar bom em gramática, você precisa ter uma boa habilidade de perceber, que é uma coisa que vem com o tempo naturalmente conforme você for usando o idioma. Parece que você fica melhor, a sua habilidade de perceber fica melhor conforme você pratica ela. E quando você está lendo, você tem muita chance de perceber algumas coisas que você não perceberia se você estivesse escutando ou assistindo alguma coisa em russo, por exemplo. É aquela coisa que eu sempre falo, quando alguém te ensina, você esquece rapidamente. Mas quando você aprende sozinho, você lembra por muito mais tempo e você aprende de forma muito mais profunda. Então, se você tiver a oportunidade de aprender algo sozinho, né, sem ninguém te ensinar, vá em frente que esse é o caminho. Isso é o que eu sempre fiz, né, desde que eu comecei a aprender idiomas e deu muito certo pra mim, não só pra mim, como pros meus amigos que também estudam línguas, né? Como eu falei pra vocês, eu pesquiso bastante, então eu conheço muitas pessoas que estão aprendendo idiomas diversos, aí tipo húngaro, tipo finlandês, idiomas que quase ninguém aprende. E isso aconteceu tanto com eles quanto comigo. Esse foi o primeiro motivo para você ler em russo, né? Você vai desenvolver a sua habilidade de perceber gramática, sem que alguém te ensine, né? Sem que alguém te dê uma explicação. Você só percebe porque você percebeu. O nosso cérebro é uma máquina de reconhecer padrões. A gente tenta reconhecer padrões em qualquer lugar, qualquer coisa. E não é diferente com o idioma russo, tá? Então, quanto mais você lê, melhor você fica na sua habilidade de perceber. O que traduzindo aqui para nossa língua, né? Você vai ficar bom em gramática e você vai ficar bom em falar russo. Por que você deve ler em russo? Aqui vai o segundo motivo. E esse segundo motivo é que ler em russo é uma ótima forma de você adquirir vocabulário e internalizar a gramática do idioma. Olhe bem que eu falei que é uma ótima forma e não a única forma, e também nem deve ser a única forma que você utiliza para fazer a aquisição de vocabulário e internalizar a gramática. Existem outras formas de você fazer isso, que seria, por exemplo, você ouvir e você usar o idioma, conversar com alguém. Dessa forma você também estará adquirindo a gramática, né, de pouquinho em pouquinho e também vocabulário. Certo? Mas a leitura, especialmente a leitura, é uma ótima forma porque, como eu disse, você tem tempo para pensar e você vai juntar aí a sua habilidade de perceber, né, com a leitura em si, e aí você vai ter um resultado muito maior. Então, motivos para você ler. O primeiro foi que ao ler você tem mais tempo para analisar as estruturas do idioma, ou seja, você coloca mais em prática a sua habilidade de perceber. E o segundo motivo aqui agora é que enquanto você lê, você trabalha muito bem o vocabulário e a internalização da gramática do idioma. Por que você deve ler em russo? Aqui vai mais um motivo. É que é uma forma muito eficiente de você adquirir conhecimento em qualquer área. Quando a gente está aprendendo um idioma, você não deve usar o idioma somente para se comunicar com pessoas. É claro que um idioma é a nossa principal ferramenta de comunicação, né? A gente usa idiomas para se comunicar, mas você também pode usar um idioma para adquirir conhecimento, certo? Então, isso é uma coisa que eu faço bastante. Por sinal, esse é um dos principais motivos que me fizeram começar a aprender idiomas.
tanto o inglês quanto o russo, né? Porque eu gosto muito de adquirir conhecimento. Então, eu gosto de ler em russo, ler em inglês, de ouvir podcast, assistir entrevistas. Isso me inspira demais. E você pode fazer isso, você pode usar o russo para você aprender alguma coisa. E na leitura, isso é muito mais fácil do que na escuta, certo? Então, se você estiver lendo em russo, é mais fácil, porque você tem todo o tempo do mundo para pesquisar o significado das palavras, você tem tempo para analisar alguma coisa ali. Às vezes, quando você está escutando, a pessoa fala alguma coisa que você até sabe, mas no momento ali você não conseguiu entender porque foi muito rápido, então, sei lá, houve algum barulho no meio da fala da pessoa, então você não entendeu. Mas quando você está lendo, isso não acontece, né? Porque se você não entender, você pode reler novamente e aí sim você vai conseguir entender. Então, ler em russo, mais um motivo para você ler em russo é que é uma ótima forma de você adquirir conhecimento. Então você tem que usar a língua como se ela fosse a sua nativa, né? Quando você está lendo alguma coisa em português, está aprendendo alguma coisa em português, através da leitura, não necessariamente você está querendo aprender português, né? Você só quer aprender alguma coisa nova. Então você está, sei lá, tá lendo um jornal para poder saber as notícias, você está aprendendo. E você vai ficar bom em português como consequência de você estar lendo, né? Mas o seu objetivo principal não é ficar bom em português, é apenas adquirir conhecimento. E você pode fazer a mesma coisa com o idioma russo, né? Você tem que usar, você pode e deve. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo. É usar o idioma russo para aprender alguma coisa nova. Então eu não estou só conversando em russo, não estou só assistindo filmes. Eu estou pesquisando em russo também. Estou lendo alguma coisa em russo, algum artigo na internet. Sei lá, eu tenho um amigo muito inteligente de Kiev. Então, cara, o nível de russo dele é nível literário. Ele devia ter sido um escritor no passado, eu não sei. Mas ele é muito bom, é como se ele fosse um professor de russo, muito boladão. E qualquer coisa que eu pergunto pra ele, ele sabe. Então eu pergunto pra ele sobre a história de Kiev. Eu pergunto pra ele a opinião dele sobre essa relação aí que tá tendo agora entre China e Rússia. Então, muita coisa interessante que eu quero saber sobre a política russa, ou sei lá, religião, qualquer coisa assim interessante que eu queira saber, eu pergunto pra ele, ele me dá a opinião dele de boas, e eu gosto muito disso. Então eu estou usando o idioma constantemente para aprender alguma coisa nova, e a melhor forma de fazer isso, não a melhor, né, mas uma das melhores é através da leitura. Ok, pessoal, então esses foram os motivos pelos quais você deve ler em russo.